Olá, vamos agora iniciar, a parte da disciplina no qual nós abordamos a bioética e alguns passos para o crescimento profissional de vocês. Iniciando pela bioética, a bioética ela vai ter por objetivo o respeito à vida humana. Então, a bioética ela vem trazer diretrizes que têm como objetivo o respeito a essa vida humana. E essas diretrizes elas vão ter como base ciências biológicas, ciências médicas, filosofia, direito. E eles vão juntos investigar condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, animal e responsabilidade ambiental também. Então, tudo que se compete ao respeito aos seres vivos está dentro da bioética. E qual é a origem da bioética? Ela vai surgir durante a Segunda Guerra Mundial. Porque lá durante a Segunda Guerra Mundial, existiram muitos campos de concentração nazistas, a gente sabe isso, quando a gente estudou história lá no ensino médio. E nesses campos de concentração existiam várias experiências com seres humanos, experiências horríveis com seres humanos, sem respeito algum à dignidade humana. Por exemplo, existia experiência com água do mar, no qual se deixavam as pessoas sem nenhum tipo de comida, sem nenhum tipo de alimento ou água, e davam no lugar disso água do mar. E viu o quanto era possível, quantas pessoas suportavam sobreviver sem isso. Essas pessoas elas iriam a óbito, Elas foram a óbito, as quais só se alimentaram com água do mar, ingerindo apenas água do mar. Tinha também experiências com gêmeos. Eles costuravam gêmeos numa tentativa de criar aqueles gêmeos siameses, que são aqueles gêmeos que nascem juntos. Existiam também experiências com altas temperaturas, colocavam as pessoas ou em situações de temperaturas muito altas ou em situações de muito frio, de temperatura muito baixa, para ver o quanto que essas pessoas iriam sobreviver. E isso são só algumas dessas experiências ruins, Então, a bioética ela veio para evitar esse tipo de comportamento ao ser humano, sem qualquer respeito, certo? Então, essa bioética ela vai estimular a consciência dos homens. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, foi que estimulou a consciência dos homens a uma profunda reflexão com o intuito de se estabelecer uma fronteira entre a ética, o comportamento ético, e o comportamento com respeito aos seres humanos. E dentro dessa bioética, existem alguns princípios fundamentais. O primeiro deles é o respeito à autonomia. Esse respeito à autonomia trata-se de respeitar a autonomia do indivíduo, a responsabilidade que o indivíduo tem sobre si, pois é ele que decide se deve ser tratado ou se ele quer participar de algum estudo científico. Então, é a liberdade de escolha que o ser humano tem sobre si. Por exemplo, trazendo isso para o consultório odontológico, o paciente que ele está desdentado, ele tem a opção de se colocar um implante ou de se colocar uma prótese. Então, o cirurgião dentista ele vai ali sentar, ele vai colocar as opções de tratamento e o paciente é que vai escolher. Então, aquela figura do médico ou do dentista que ditava o tratamento, aquela figura patriarcal de pai que ditava e a pessoa tinha que se aceitar, não existe mais. Então, deve-se o respeito à autonomia, à liberdade de escolha, ao poder de decisão que cada um tem sobre si. O princípio da não maleficência, a obrigação de não causar danos de forma intencional. Então, consiste na proibição, esse princípio da não maleficência, ele proíbe qualquer dano intencional ao paciente. Então, se eu sei que aquilo vai causar um mal ao meu paciente, eu não faço isso de forma alguma. Temos aí o princípio da beneficência, que é o dever de promover o bem ao paciente no desempenho de sua função. Então, sempre promover o bem ao paciente, visando provocar o maior benefício para o maior número de pessoas possível dentro do seu âmbito de trabalho. Então, sempre eu vou querer provocar o bem e não o mal. O princípio da justiça. As pessoas têm o direito a terem suas necessidades de saúde atendidas, livres de preconceitos e segregações sociais. Se eu não me engano, eu falei isso na última aula, que a gente entrou para o nosso ambiente de trabalho, entramos no nosso consultório, todos os nossos preconceitos, seja eles de raça, de cor, de religião, eles ficam todos da porta para fora. Não existem preconceitos dentro do seu ambiente de trabalho. Agora a gente vai passar para algumas dicas, algumas coisas importantes com relação ao comportamento enquanto profissional de saúde, porque o ESB ele é um profissional de saúde, ele lida ali com a saúde do outro, auxiliando o cirurgião dentista. Então, com relação ao comportamento, a gente tem que identificar e resolver os conflitos que temos dentro de nós e que impedem a nossa maneira de agir. O que é que isso quer dizer? Se eu estou com algum problema familiar, problema financeiro, qualquer que seja o tipo de problema, eu tenho que trabalhar
trabalhar dentro de mim, que eu não posso expor esse tipo de emoção, essa emoção negativa, né, essa emoção ruim ali de chateação dentro do meu ambiente de trabalho. E a gente tem que observar que, se a gente trata uma pessoa mal, a tendência é que ela trate a gente mal. Ou seja, o nosso comportamento ele vai influenciar o comportamento dos outros. Então, seja o comportamento de alegria, se a gente trata uma pessoa com alegria, a tendência é que ela também nos trate com alegria. Claro que pode acontecer o contrário, né? A gente, por exemplo, dá um bom dia, outra pessoa não responder. Mas, assim, o correto é que a gente não deixe que o nosso comportamento influencie o comportamento dos outros, né? O contrário, desculpa, que o nosso comportamento ele vai influenciar o comportamento dos outros. Então, a gente deve procurar sempre tratar o outro bem. E tendo isso no consultório odontológico, é tratar o paciente bem, né? A gente tem que pensar que o consultório odontológico são muito poucas as pessoas que entram no consultório e que não tem medo. Então, a maioria das pessoas elas vão ter medo do cirurgião dentista, elas vão achar que qualquer procedimento que aconteça ali vai causar dor. Então, essas pessoas, elas entram tensas, elas entram com medo. Então, nosso comportamento, se a gente tratar o paciente bem que está entrando ali, bom dia, boa tarde, fique calmo, tranquilo, a tendência é que o paciente, ele dê uma relaxada. Temos aí um pouquinho de inteligência emocional. Existe um autor que chama Daniel Goleman. Ele mapeia a inteligência emocional em algumas áreas de habilidade. Então, são habilidades que a gente tem que tratar, né? Habilidades que a gente tem que desenvolver, na verdade, dentro da gente e que vai influenciar na nossa inteligência emocional. Ponto 1. Autoconhecimento emocional. Então, reconhecer um sentimento quando ele ocorre. Se eu estou com raiva, eu estou reconhecendo que eu estou com raiva e eu vou evitar conversar, falar com outra pessoa, ou eu vou trabalhar dentro de mim que eu estou com raiva e que a outra pessoa ela não tem qualquer contribuição nesse sentimento. O que vem a ser, né, o controle emocional aí, em outras palavras. Eu reconheço que eu estou com esse sentimento e eu vou tentar controlar, que é a habilidade de lidar com seus próprios conhecimentos adequando-os para a situação. Se eu tive uma briga pela manhã cedo com algum de meus familiares e eu fui para o trabalho, eu sei que essa briga é com aquele familiar, né, aquele desentendimento, e isso não pode influenciar no meu ambiente de trabalho. Reconhecimento de emoções em outras pessoas, né? Se vocês trabalharem em clínicas grandes, com vários consultórios, vocês vão ter outros ASBs, outros cirurgiões dentistas. Então, assim, o dia a dia a gente vai reconhecendo aquela pessoa. Então, reconhecer quando aquela pessoa não está bem, não está legal, não quer conversar, isso é importante. Inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal é a habilidade de entender outras pessoas. Difícil isso, né? Muitas vezes a gente não se entende, quem dirá entender outras pessoas. Mas isso é uma habilidade, ou seja, a gente vai adquirindo essa habilidade. O que os motivam, como trabalhar junto, né, em conjunto, cooperativamente com essas pessoas. Organização de grupos é a habilidade essencial da liderança, que envolve iniciativa e coordenação de esforços de um grupo, a habilidade de obter do grupo reconhecimento de liderança, cooperação espontânea, ou seja, saber trabalhar em grupo, saber que as pessoas possuem individualidades e que ninguém vai trabalhar igual a mim, então a gente vai tentando ali unir conhecimentos, unir formas de trabalho diferentes para o bem comum. Empatia, sintonia pessoal, é a capacidade de, identificando e entendendo os desejos e sentimentos das pessoas, responder, reagir de forma apropriada, de forma a canalizá-los ao interesse comum. Então, é sempre tratar o outro bem, da melhor forma possível, né? A gente sabe, muitas vezes tem aquela outra pessoa que a gente conhece, mas que não se dá tão bem, mas é saber controlar isso no dia a dia. E tudo isso, gente, vai levar a uma autorrealização, né? Quando eu trato o outro bem, quando tudo caminha bem, né? No tratamento com o outro, no nosso trabalho, a gente realiza bem o nosso trabalho. E para isso a gente tem que estudar bastante para realizar bem o trabalho. Tudo leva a uma autorrealização. E isso são passos que vão ocorrendo naturalmente. Aspectos fundamentais a serem observados na comunicação. Isso é muito importante. Primeiro ponto, cuidado com a voz, ter cuidado com o tom de voz adequado. Não falar muito baixo, não falar muito alto, ter um tom adequado. Usar o vocabulário adequado, isso aí vai estar junto com evitar vícios de linguagem. Então, a gente não pode jamais chamar o paciente de você, sempre procurar senhor, senhora. Tem pessoas que não vão ligar para isso, né? Não vão se sentir ofendidos, mas tem aquelas outras que gostam dessa formalidade, ser chamado de senhor ou de senhora. Então, para evitar problemas, a gente coloca isso para todo mundo, sempre bom dia, senhor, bom dia, senhora, como é que a senhora tá? Isso é uma forma de evitar também problemas e também da gente mostrar profissionalismo dentro do nosso trabalho.
Postura corporal, observa a nossa postura corporal. Isso é muito difícil porque a tendência da gente realmente é ter uma má postura. Quase que 99% da população, né? A gente tem a tendência a ter uma postura. Então, observar, manter a coluna ereta, a cabeça olhando sempre os olhos para frente, que é a melhor forma para poder a gente colocar, né, que ali existe um bom profissional, e isso influencia bastante. Cuidados a serem tomados durante o atendimento, isso é muito importante. Quando você senta ali com o cirurgião dentista, automaticamente vocês vão criar os códigos de vocês, né? Porque o que é que acontece? Quando o paciente está lá, ele abriu a boca, você não pode jamais falar, nossa, que cárie grande, nossa, como tá cheio de placas, está no procedimento cirúrgico, tá sangrando muito, porque essas coisas assustam o paciente. Né? Então, a gente tem que ter sempre linguagem códigos com o cirurgião dentista para que a gente não precise estar falando esse tipo de coisa, porque é realmente desagradável ao paciente que está ali sentado. Gente, pense que a boca, ela é uma coisa íntima de cada um de nós, né? A gente não anda com a boca aberta, muitas vezes algumas pessoas têm vergonha de sorrir porque o sorriso não está muito estético, então isso vai de pessoa para pessoa. Mas assim, pensem que a boca ela é algo muito íntimo, né? E quando a pessoa ela senta ali, ela abre a boca, ela está expondo a sua intimidade, está expondo o interior de seu corpo. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar qualquer tipo de coisa. Pontos importantes, né? Tanto para o paciente, quanto para o cirurgião dentista, quanto para os seus colegas que vocês terão lá, os ASBs. Saber ouvir. Quando uma pessoa ela quer falar, a gente tem que demonstrar o mínimo de interesse. Ou se a gente não pode ouvir aquela pessoa naquele momento, ou vamos marcar algum outro momento, agora eu não estou podendo lhe ouvir. Mas sempre demonstrar o interesse, né, no que a pessoa quer falar. Manter o contato visual. A gente conversar com a pessoa e não estar olhando olho no olho é desagradável. Então, manter sempre esse contato visual. Se tem alguma conversa que está ocorrendo e você não está dentro da conversa, participe. Se você puder fazer alguma inferência importante, né, alguma coisa, mas nunca se intrometer na conversa. Com licença, eu posso fazer uma inferência, posso dar um argumento aqui nessa conversa, aí tudo bem. E explorar a força do silêncio, né? O silêncio é sempre bem-vindo. E a arte de ouvir, sempre saber ouvir, saber falar, o bom tom de voz, a boa postura, isso tudo leva a um bom relacionamento interpessoal. Agora a gente vai ver algumas fases de programa para o crescimento, certo? São coisinhas muito simples, mas difíceis de trabalhar. São coisas simples, mas difíceis de trabalhar no nosso dia a dia. Apesar disso ser antagônico, é o que ocorre. Então, qual é esse programa para o crescimento? Pensar. Antes de tudo que você tenha que fazer, pense, porque isso vai evitar com que você se arrependa. Pensar antes de falar, pensar antes de agir, tudo tem que ser pensado. Estabeleça metas para a sua vida, metas para o seu dia a dia, né? Daqui a tanto tempo eu vou estar formado no meu curso técnico e eu vou conseguir um bom trabalho. Estabeleça essas metas, né? Gerar pensamentos positivos para que tudo dê certo. Gente, pensamento positivo é muito importante. Já existem estudos dizendo que quem pensa positivo tem sucesso na vida. Principalmente agora nesse tempo de pandemia, em que a gente tem tendência a estar mais ansioso, né? Vamos gerar esses pensamentos positivos, principalmente dentro de suas casas e no seu ambiente de trabalho. Cultivar a confiança, a alegria com os demais membros. Então, sempre tratar o outro bem, conversar, dialogar. Corrigir hábitos viciosos de utilizar pessoas como coisas, tendo-as como descartáveis. Então, jamais utilizar o seu colega de trabalho, jamais utilizar o cirurgião dentista que está ali, pessoas como coisas, até mesmo na vida pessoal de vocês. Não utilizem pessoas como coisas, né? Você conseguiu aquilo que você queria através de determinada pessoa e você exclui ela, esquece que ela existe. Isso não é legal. Irradiar simpatia, esperança, otimismo, e sempre ter os bons pensamentos, que para poder a gente conseguir irradiar simpatia e esperança, a gente tem que estar com bons pensamentos. Banir comportamentos errados, críticas destrutivas, pensamentos autodestrutivos. Então, sempre ter o pensamento positivo novamente aí, de que você vai conseguir, de que vai dar tudo certo, de que nós vamos sair dessa pandemia a salvos e com grandes aprendizados. Né? Respeitar a si e a todos. Sempre, o respeito é o máximo. A gente viu lá na bioética que a bioética ela veio para ter o respeito ao ser humano. Então, pensem que o respeito ele é muito importante. Manter seu equilíbrio, manter a higiene. Vocês vão ver na disciplina de biossegurança que a higiene ela é ponto-chave em tudo, né? Para evitar infecção cruzada, contaminação cruzada. Então, vocês vão ver que vocês não vão poder ter unhas grandes, não vão poder usar brincos grandes,
não vão poder usar relógio, nenhum adereço dentro do consultório odontológico, obviamente. Então, entrou, tem que tirar brinco, tem que tirar anel, tem que tirar relógio. Então, tudo isso é higiene, tudo isso vai mostrar ao paciente a higiene do ambiente, o cuidado da equipe de trabalho que está ali para com ele. Preservar a paz, a tranquilidade, né? Principalmente, novamente, nesse momento aí eu falo de pandemia, em que todos nós estamos muito ansiosos. Sempre recorrer se necessário, se você não tem a experiência necessária naquilo, se você não sabe manipular determinado tipo de material que está lá, é novo, você nunca viu, aquele material é novo. Hoje na odontologia é uma indústria de material odontológico, então todo dia surgem coisas novas. Então vocês ali podem estar diante de um material que vocês nunca manipularam. Diga que você não sabe, pergunte como é, né? Mostre interesse em ler a bula daquele produto. Valorizar a experiência que lhe é dada, a oportunidade que aparece. Gente, eu costumo muito falar nesse tópico em relação à pandemia que a gente está vivendo nesse momento, né? A gente está tendo a oportunidade aí de estudar EAD. Muitas pessoas, elas não têm essa habilidade de estudar EAD, mas isso é uma experiência que está sendo ofertada pela vida, na verdade, né? Então, assim, as instituições de ensino, elas tiveram que se reorganizar para poder oferecer esse ensino em EAD. E, na verdade, isso é uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de vocês estarem vivenciando esse estudo em EAD nesse momento, né? Sendo que vocês vão ter as práticas depois, obviamente, mas, assim, essa parte teórica em EAD, valoriza esse momento. Vocês vão estar acima de pessoas que não tiveram, né, essa experiência, e vocês vão poder passar essa experiência lá na frente para quem não teve ainda esse estudo em EAD. Então, valorizar esse momento, se engajar realmente, estudar a ferramenta que está lá, porque isso é uma experiência, isso é importante, isso ninguém vai tirar de vocês. Reconhecer seu erro, erguer a cabeça, avançar na caminhada, é o reconhecimento de erros, né? Que é importante. A gente ter o erro como uma aprendizagem, não como algo autodestrutivo, que a gente vai estar ali sempre pensando e se autodestruindo com aquilo. Então, pensar sempre nos erros como possibilidades de crescimento. Reagir insistentemente nos pensamentos bons e positivos, estabelecendo confiança em si mesmo. Então, os bons pensamentos sempre, né? Vamos ter sempre bons pensamentos, que aí a gente consegue ter sucesso. E aqui, maneiras de acreditar mais em você no ambiente de trabalho. Ponto 1, pensamento positivo, sempre. Mudar a postura corporal, né? A gente tem que ter a postura corporal, coluna ereta, os olhos sempre olhando para frente, olhar olho no olho quando estivermos conversando. Afastar-se de mais companhias, afastar-se de pessoas que nos colocam para baixo, que não são legais com a gente, que não nos colocam para frente. Buscar exemplos bem-sucedidos, então buscar para vocês aí, buscar exemplos de ASBs que passaram em concurso, que estão em consultórios, trabalhando. Procure sempre se espelhar em bons exemplos. Manter a voz firme, o bom tom de voz, o tom de voz adequado, nem muito alto, nem muito baixo. Valorizar as coisas boas da sua trajetória, tudo que foi bom, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Estudar com muita garra. Gente, o segredo do sucesso profissional é estudar com muita garra. Se a gente estuda, a gente vai ter confiança de realizar o nosso trabalho. Então, sempre estudar muito, sentar e estudar bastante. Cultivar a alegria sempre e tentar abandonar a ansiedade, né? Porque a gente está vivendo esse momento aí da pandemia, então as pessoas têm tendência a estarem mais ansiosas. Nós estamos mais ansiosos, na verdade, com tudo isso, querendo que acabe, querendo que a vida volte ao normal, que a gente possa voltar a fazer planos, né? Então a gente tem que tentar aí controlar essa ansiedade nesse momento. Então é isso, gente, a aula de hoje é por aqui. Eu regravei a aula porque eu tive